Bom dia, galera. Na aula de hoje nós vamos falar sobre análise combinatória, né? Esse é um assunto muito interessante, tem uma, uma grande aplicação no nosso dia a dia, serve para muita coisa. É muito comum quando os livros tocam no assunto, se referem à análise combinatória como um conjunto de técnicas ou estratégias para auxiliar na solução de problemas de contagem, né? A primeira questão vem aí. O que seria então um problema de contagem? Porque contar parece uma coisa relativamente fácil, né? Não me parece muito complicado contar, né? Na verdade, se você ter identificado os objetos da contagem, é só você apontar o dedo para cada um deles e dar um número a partir do 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, vai por aí afora, né? Então, de fato, contar em si não é um problema. Efetivamente, o que a análise combinatória vai nos ajudar é entender melhor esses conjuntos, né? Ou quantificar esses conjuntos. Né? Conjuntos de grupos, né? De objetos quaisquer, de qualquer natureza, que podem ser formados a partir de elementos de outros conjuntos. Né? Por exemplo, quantas palavras com determinadas letras do alfabeto podem ser escritas, né, palavras distintas uma da outra, né? De quantas formas eu posso usar determinado número de letras para construir palavras de 4, 5, 6 letras ou 3 letras, né? Quantos números eu posso escrever a partir de determinados algarismos no sistema decimal ou outro sistema qualquer, né? Quantos códigos distintos eu posso fazer para um cartão, né? Fazer um cartão, uma conta bancária, usando letras maiúsculas ou minúsculas ou outros caracteres, né? Isso tudo é muito importante, porque se você vai fazer uma senha para a sua conta bancária, seja lá o que for, é importante que ela seja complicada para a vida de quem for hackear, não é? Você tem que dificultar, não pode ser uma senha muito fácil de achar. E, por outro lado, também, se ela for muito extensa, você vai ter dificuldade para lembrar, né? De qualquer maneira, a análise combinatória vai nos ajudar a resolver esse tipo de problema de contagem, né? A análise combinatória vai permitir que a gente descubra quantos são os elementos de um determinado grupo, quantos grupos são formados a partir de elementos de um ou mais conjuntos. Basicamente é isso. Ok, minha gente? Tudo bem? Obrigado. Bom, galera, agora que a gente já entendeu qual que é a proposta da análise combinatória, vamos propor alguns problemas aqui, mas vamos tentar resolver esse problema sem usar as estratégias da análise combinatória, né? Depois nós vamos mais adiante fazer uma comparação de como é que resolveríamos esse problema usando as técnicas que a gente vai aprender adiante, né? A tendência é a seguinte: quando você não conhece técnicas, estratégias da análise combinatória, a tendência é você elaborar ou tentar elaborar listas com todas as possibilidades, né? Com todos os grupos que são possíveis formar, ou de letras, ou de palavras. A nossa proposta inicial seria a seguinte: eu vou propor o seguinte problema: quantos são ou quantas palavras distintas, começando com a letra A, podem ser escritas com as palavras, ou melhor, com as letras da palavra amor, ou seja, o A, o M, o O e o R, né? A gente pode tentar fazer uma lista, né? Começar, por exemplo, com a letra A, depois a letra M, depois a letra O, depois a letra R. Essa seria a primeira palavra. Numa segunda palavra, eu trocaria a segunda letra. Por exemplo, o M, ao invés do M, colocaria o O, ou colocaria o R, né? Não posso colocar o A porque o A está em primeiro lugar. Posso trocar a segunda letra. Pode ser M, pode ser O, pode ser R. Né? Aí eu vou verificar quantas palavras eu posso fazer trocando a segunda letra, trocando a terceira e trocando a quarta letra. Não é isso, gente? Para tentar fazer isso de uma maneira mais organizada, vou montar um esqueminha aqui, ó. Um esqueminha feito isso. A-M-O-R. Em seguida, eu vou verificar quais as possibilidades. Quer dizer, olha aqui, se eu colocar aqui o M como terceira letra, eu posso colocar o O ou o R, não é isso?
Se por outro lado eu colocar o O, como terceira letra pode ser o M ou o R. Se for o R, pode ser o M ou o O. Lembre-se que eu não posso repetir, porque eu preciso usar todas as letras. Se repetir alguma, vou deixar evidentemente de usar alguma. Né? Finalmente, eu vou contar aqui, né? Eu vou conseguir quantas palavras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Que seriam amor, anro, AOMR, AORM, ARMO, Aron, não é isso? Evidentemente que quando a gente fala palavras, nem sempre elas são pronunciáveis e nem precisa ter necessariamente sentido, né? Mas ficou claro, nós resolvemos o problema fazendo uma lista com todas as palavras que são possíveis de escrever dentro do que foi resolvido. Ou seja, começando com a letra A e usando só as palavras da letra A. Conseguimos 6 palavras, né? Não tem mais nenhuma, né? A gente pode tentar de todo jeito, não vai aparecer mais nenhuma. Mas é claro que esse é um problema pequeno que deu para ser resolvido por meio de uma lista, né? Nós primeiro descobrimos quais eram as palavras, para depois descobrir quantas são, né? Descobrimos quais eram, depois contamos, achamos 100. Na análise combinatória a gente vai ver que vai fazer exatamente o contrário. Imagine agora o seguinte problema, um problema maior. Eu tenho lá o sistema de placas que é usado aqui no Brasil, placa de automóvel, né? É um sistema de 3 letras e 4 algarismos, não é isso? Imagine que eu queira saber quantas placas distintas eu posso escrever usando esse sistema aqui no Brasil, que a gente usa no Brasil. Né? Eu poderia tentar esse método que foi feito no exercício anterior, ou seja, fazer uma lista, né? E aí, se eu fosse fazer uma lista, eu evidentemente usaria como primeira placa a placa AA0000, ou seja, primeira letra e primeiro algarismo repetido 4 vezes. E evidentemente a minha última, pela mesma razão, seria ZZZ 9999. Bom, esse é um problema muito grande, né? A partir daí eu escreveria todas as placas que eu fosse conseguir, né? A001, A002, etc., até ZZZ chegar. Bom, a gente sabe que a quantidade é muito grande de placas, né? Então, evidentemente, fazer listas por um problema deste tamanho não é uma coisa razoável. Não é isso, galera? Então, como que a gente vai resolver esse problema? Exatamente o que a gente vai aprender agora, usando as estratégias da análise combinatória. Tá? A análise combinatória, então, vai nos permitir que a gente descubra quantos conjuntos, sem ter que necessariamente saber quais são, quantos grupos, sem ter necessariamente saber quais são esses grupos. Essa que é a ideia. Tudo bem? Vamos lá. Então, minha gente, vamos aproveitar esse finalzinho de aula aí para realizar uma tarefa bem simples. Né? Vamos tentar resolver esses 2 pequenos problemas de análise combinatória ainda sem usar as técnicas. Claro, a gente não viu as técnicas, né? Vamos elaborar listas, são problemas pequenos e vai ser interessante até para a gente depois comparar com o que a gente vai aprender nas próximas aulas. Tá ok? Obrigado, até a próxima.